Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Aurélien Jacomy. Aurélien é diretor da Diagame Brasil. Aurélien, obrigado por ter aceito o convite, obrigado pelo deslocamento e estar aqui hoje me ajudando a fazer mais um programa da Prime TV. Seja bem-vindo. Obrigado pelo seu convite. Agora, você, desde 2012, está à frente da Diagma, né? Como diretor. Como é que está sendo essa experiência? Como é que está sendo esse desafio na tua trajetória profissional? Foi uma experiência bem desafiadora, né? Eu cheguei como jovem consultor quase em 2012, tinha 28 anos na época, e para montar a Diagma do zero aqui. Então a gente decidiu, eu estava trabalhando na Diagma lá fora, a gente decidiu montar um escritório do zero, de fato, para manter a metodologia, a cultura que a empresa tinha, e não só incorporar uma atividade de consultoria dentro do que a gente fazia. Então foi um grande desafio de se fazer conhecer no mercado, numa marca que não existia na época, montar uma equipe, conquistar alguns clientes e ter sucesso nos primeiros projetos. Como é que nasceu a Diagma no mundo? Qual é a história da Diagma? E qual foi o momento que tomaram a decisão de vir para o Brasil, Aurélien? Foi uma história longa da Diagma, então é uma das primeiras consultorias em supply chain da França, ela tem mais de 45 anos. É o Jean-Patrice Netter, que saiu de um PhD nos Estados Unidos de otimização e que começou a fazer alguns projetos de otimização de rotas de transporte para os correios. E ele começou assim a montar uma empresa de consultoria aos poucos. Ele sempre alternou entre projetos de otimização e projetos de processos para implementar nas empresas e construir assim a Diagma na França. E durante muito tempo a empresa ficou franco-francesa, então a gente atuou no mercado francês, até a gente começar a se internacionalizar em 2005, 2006. Então a gente começou a ter um corpo um pouco maior lá na França e começou a pensar em projetos de expansão. A gente abriu uma subsidiária no Marrocos e depois decidiu em 2012 então abrir essa subsidiária no Brasil. Na verdade a gente está procurando tanto dar possibilidade para os consultores ter uma carreira um pouco mais internacional, mas também procurando os consultores que podem ser tanto brasileiros ou marroquinos ou franceses, trocar de país, e também conhecer um pouco mais sobre a supply, então ver mais práticas de supply chain em outros países, sair um pouco do núcleo francês para ver outras práticas. Falar em supply chain no Brasil hoje é algo que ainda se desenvolve o entendimento do que representa a supply chain, né? Se mistura um pouco sobre logística, sobre transporte, mas pouco entendimento, fora as empresas de grande porte, né, o que de fato significa a área de supply chain dentro de uma empresa. Como é que foi essa experiência? Como é que está sendo essa experiência tua aqui no Brasil? Você que tem experiência internacional, qual foi o cenário, o diagnóstico, a avaliação que você fez hoje sobre essa área tão importante que é a área de supply chain hoje dentro das empresas, que ainda é pouco difundidas dentro do nosso mercado brasileiro? De fato, na verdade, foi um dos incentivos para vir para o Brasil, de ver que a supply chain ainda não estava construída aqui e que tinha muito para fazer, então muito para oferecer como consultoria às diferentes empresas. Onde tem o desafio é tentar convencer alguma empresa que acha que supply chain e logística é a mesma coisa, que é colocar caixas dentro do caminhão e entregar para o cliente, de realmente fazer um projeto em supply chain. Então, é sair das problemáticas que a gente pode ter de supply, de conseguir otimizar, colocar novos processos para conversar mais com o CEO, para convencer ele que ele tem que transformar a área de logística em área de supply. Então, é uma conversa bem diferente do que a gente acostuma ter, por exemplo, na França, onde a gente resolve mais problemas técnicos. Vocês atuam tanto na indústria quanto no varejo, né? Com destaque mais acentuado na área de varejo. Como é que é esse mercado-alvo? Como é que vocês estão aqui se movimentando no Brasil para aumentar teu portfólio de clientes, Aurélien? A gente teve o nosso primeiro cliente brasileiro, foi a Leroy Merlin, em 2013. Na verdade, a gente trabalhou para uma empresa de luxo, que é francesa, mas foi um contrato local, na verdade. E esse eu acho que é um ponto importante do mercado brasileiro. A gente imaginou, vindo para o Brasil, que os nossos clientes franceses iam nos dar contratos para otimizar a supply chain deles aqui no Brasil, e não foi o caso. Na verdade, chegando aqui, os franceses falaram: os brasileiros são grandes o suficiente para tomar as decisões deles. Se você quiser vender alguma coisa para a nossa filial brasileira, você tem que convencer o diretor de supply chain, o CEO brasileiro. Então,
foi uma conquista brasileira com brasileiros aqui no Brasil, a Leroy Merlin. Foi o nosso primeiro cliente e desenvolveu depois um projeto depois do outro, uma carteira forte na área de varejo no Brasil. Na França a gente tem uma expertise um pouco mais ampla, então atua tanto no varejo, indústria de produtos de grande consumo, indústria pesada, em área de serviços. E a gente está tentando desenvolver então essa carteira um pouco mais ampla no Brasil, ser realmente uma empresa de supply chain que atende todos os setores de atividade. E como é que foi, ou como é que está sendo a adaptação do Amigo aqui no Brasil? Já conheci o Brasil, como é que foram os primeiros passos no Brasil? Como é que está sendo esse processo? Os primeiros passos já faz um bom tempo que eles aconteceram, então hoje eu estou super bem acostumado com tanto o Brasil quanto a forma de trabalhar aqui no Brasil. Eu acho que fica uma boa mistura, na verdade, entre as práticas brasileiras e as práticas francesas, então faz que a gente consiga ter algum diferencial nos projetos, nos resultados que a gente entrega, mas conseguindo trabalhar bem com os brasileiros, então sem choque cultural forte agora. E o mercado já tem reconhecido o trabalho de vocês, né, Aurélien? Vocês acabam de receber o prêmio Embrasc 2019. Como é que foi essa premiação, esse reconhecimento para vocês nesses 7 anos de trabalho aqui no mercado brasileiro? Primeiro foi uma boa surpresa, pelo tamanho que a gente tem aqui no Brasil. A gente ainda é uma consultoria de nicho, tem uma equipe sólida, forte, mas uma equipe ainda pequena, então foi um ótimo reconhecimento de saber que a qualidade dos projetos que a gente fez foi reconhecida mais do que apenas o tamanho da empresa ou o conhecimento da empresa no mercado. E eu acho que um passo importante também nesse mercado de consultoria, que como a supply chain ainda não está 100% maduro no Brasil, ainda é um mercado fragmentado, a gente vê um pouco de tudo na consultoria em supply chain, tanto de consultoria estratégica que faz um pouco de supply chain, consultor freelance que faz um pouco de supply chain também, uma mistura entre coach e consultoria. Então eu acho que também é uma forma de colocar no mercado as empresas que realmente trazem um diferencial, que geralmente tem alguma coisa para mudar na supply chain e tem sucesso e trazem resultados para os clientes. O maior desafio que você tem encontrado hoje quando você quer se aproximar de um lead, de um prospect, tem alguma barreira específica? Falta de cultura, ou falta de conhecimento, ou falta de espaço? Tem algo hoje que seja uma barreira que vocês estejam lidando para poder potencializar o negócio de vocês no Brasil, Aurélien? Tem uma que eu acho que é a barreira de eu vou conseguir fazer sozinho porque não é tão difícil. E de achar que a consultoria era ou traz braços, ou traz só uma expertise muito técnica em supply chain, mas não traz uma expertise sobre como lidar ou como fazer um projeto de supply chain do início ao fim e realmente conseguir transformar a empresa. E eu acho que essa é a expertise que a Diagma de fato tem. Então é uma mistura entre a expertise técnica de quais são os processos, quais são as boas práticas de supply, mas também uma expertise de como eu transformo a minha supply chain e faço de um desenho bonito no PowerPoint alguma coisa que funciona na prática. Essa segunda parte da expertise, geralmente as pessoas acham que elas vão conseguir fazer sozinho, porque não é tão difícil. E eu acho que o mais difícil de fazer é o que eu tive mais dificuldade também de me adaptar no Brasil, não é achar as boas recomendações, mas é conseguir implementar essas recomendações depois. E como é que foi essa tua inclinação para a área de supply? Quando você percebeu que esse segmento era um segmento que te encantava e você decidiu trilhar por esse caminho? Foi um pouco por acaso, eu conheci ninguém que sonha desde pequeno de fazer supply chain. Eu estava tentando trabalhar sobre fluxos internacionais, na verdade. Eu sempre me interessei por outras culturas e pela troca de cultura. Fiz uma faculdade de engenharia de produção, então era um jeito para mim de combinar a parte internacional e a parte de engenharia de produção. E comecei assim, então, tentando trabalhar na área de supply para trabalhar sobre esses fluxos internacionais. E aos poucos eu desenvolvi o gosto mais pela área de supply mesmo do que pelos fluxos internacionais. A gente acaba trabalhando muito mais aqui no Brasil sobre fluxos internos ao Brasil, então fluxos nacionais de distribuição, do que sobre fluxos internacionais. Você acha que nesses últimos 7 anos o mercado amadureceu em relação ao entendimento sobre o que significa de fato supply chain dentro de uma empresa, Aurélien?
Ele está amadurecendo, mas ainda não está 100% maduro, então cada vez mais as empresas estão convencidas que a supply é um ponto importante. Porém, pelas crises que a gente conheceu, quase só conheci crise no Brasil desde 2013, as empresas ainda estão tentando sobreviver mais do que desenvolver uma supply chain forte. Então, a gente passou mais por como aguentar a crise, como reduzir os custos ou como se preparar para a volta do crescimento, do que de fato construindo uma supply chain mais forte. Ok, Aurélien, vou pedir licença por um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com Aurélien Giacomi. O Aurélien é diretor da Diagma Brasil. Nós voltamos num instante. Apesar das holdings estarem cada vez mais populares no meio empresarial, o tema ainda é novo e muitas pessoas desconhecem os seus benefícios, tanto os financeiros quanto os fiscais. Primeiro, é importante dizer que a holding não é um tipo societário, e sim uma forma de administração de um grupo empresarial. Ela pode proporcionar uma melhor organização do grupo de empresas, a redução da carga tributária e um planejamento sucessório. Holdings podem ser de dois tipos: puras, apenas para controlar ações de outras companhias, ou mistas, que envolvem também o controle de bens e serviços. Grupos brasileiros gigantes são controlados hoje através de holdings. Trazendo para o nosso dia a dia, uma holding empresarial familiar, por exemplo, é criada para organizar a participação dos membros da família nas empresas. Já a holding patrimonial organiza todo o patrimônio pessoal e familiar, evitando as exposições a riscos e burocracias, principalmente na passada do bastão de uma geração para geração. No controle, temos muita experiência em trabalhar com holdings. Tem dúvidas se essa pode ser uma boa opção para você? Fale com a gente! O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Voltamos. Nosso convidado de hoje é Aurélien Giacomi. O Aurélien é diretor da Diagma Brasil. Aurélien, a gente tem visto a área de e-commerce crescer de uma maneira substancial no Brasil. Vocês têm alguma participação efetiva nesse segmento também? Vocês têm desenvolvido projetos apoiando empresas na área de e-commerce? Na verdade, eu trabalho para varejistas, a gente trabalha para o e-commerce. Eu acho que os grandes varejistas ou os novos varejistas não tem ninguém construindo uma loja física sem ter uma loja e-commerce, sem ter um processo omnicanal. E a gente sim fez então projetos no Brasil, por exemplo, a gente trabalhou para o Carrefour sobre o e-commerce alimentar deles, que foi uma retomada, mas uma retomada forte, faz 2 anos mais ou menos. E a gente trabalha inclusive para grandes grupos, a Decathlon, por exemplo, lá fora, sobre a estratégia omnicanal, sobre qual serviço oferecer para o cliente. E eu acho que nesse e-commerce a gente tinha muitos projetos mais de otimização das operações em si, então a otimização do centro de distribuição. Cada vez, como supply chain, então o projeto clássico de supply, cada vez mais a gente está indo no limite entre processo de supply chain e serviço oferecer para o cliente, então valor agregado ao cliente. Então uma nova temática muito interessante para a gente. Como é que vocês hoje desenvolvem o mercado? Como é que vocês captam novos clientes? Prime Leads é uma empresa especializada em network profissional. Tudo aquilo que nós tentamos desenvolver está pautado basicamente em disseminar o conceito de network profissional no Brasil, que basicamente a gente conquista negócios ou um crescimento na nossa carreira através do apoio de pessoas. Como é que vocês trabalham o network dentro da Diagma hoje? Então, network muito pessoal, mas como consultoria a gente vende principalmente expertise, mas também confiança.
E eu acho que o network é um elemento chave para conseguir vender confiança. É óbvio, a gente também faz marketing, propaganda para ser conhecido, ser achado quando as pessoas procuram consultoria, mas ele sempre vai em conjunto com um networking do mercado, o reconhecimento do mercado, o reconhecimento das pessoas que trabalham uma com as outras. Então foi uma das chaves do desenvolvimento da Diagma no Brasil, esse networking, tanto francês quanto brasileiro. E como é que está a sua rede de relacionamento aqui no Brasil hoje? As barreiras de... A sua rede de relacionamento? A rede de relacionamento, ela está bem misturada entre franceses e brasileiros. Então eu acho que esse é um elemento interessante de conseguir ter essas duas redes. Dos franceses mais, a gente tem a mesma cultura, então não é por favoritismo, mas é para conseguir entregar o que os franceses que chegam, por exemplo, no Brasil, que ainda não estão tropicalizados, estavam buscando. E os brasileiros por ter conseguido bons resultados nas empresas. Agora, nós, no Brasil, infelizmente, a gente tem um problema histórico de infraestrutura, né? A gente tem aqui uma precariedade de rodovia, ferrovia, porto, aeroporto, e toda vez que o Brasil sinaliza um crescimento próximo a 3%, 4%, a gente percebe que há um estrangulamento na infraestrutura e temos um outro problema que é a dependência no modal rodoviário, né? Quer dizer, 80%, 70% de tudo que é transportado no Brasil é transportado pelo caminhão. Então você faz um bom trabalho do portão para dentro, com uma empresa como a Dagma, por exemplo, só que do portão para fora você tem aí muitas ações que independem do teu controle da tua gestão. Como é que vocês conseguem hoje conciliar essa deficiência de infraestrutura que o Brasil tem hoje, sem que isso comprometa o trabalho e os resultados que vocês trazem para as companhias do portão para dentro, Aurélio? Vou ter uma resposta talvez diferente da resposta habitual no Brasil, mas em quase 7 anos que eu estou aqui no Brasil, eu nunca sofri nenhum problema de infraestrutura no Brasil dentro dos projetos que eu fiz. A gente trabalha muito para varejistas, não, como falei, muito da empresa para o consumidor, onde tem muitas deficiências e tem muito para fazer, porém é um mercado onde a maioria das mercadorias vem de São Paulo e vão ser distribuídas em São Paulo ou para o sul, sudeste, onde a malha de transporte está boa. Então, de fato, tem problemas de infraestrutura fortes no Brasil, está faltando investimento na área de infraestrutura para ter um crescimento mais forte, mas isso em supply chain é muitas vezes utilizado um pouco como uma desculpa para reforçar a complexidade da supply chain no Brasil, enquanto tem muito ainda para fazer dentro de casa ou com a infraestrutura que pode existir que já tá boa. Então é um discurso que eu escuto muito em muita gente que realmente não tem tanto problema com infraestrutura. Você acha que o conhecimento, a expertise de vocês, a inteligência que vocês têm pode inclusive contribuir na redução desses impactos que algumas operações sofrem de fato com o problema de infraestrutura, Aurélio? Olhar para a logística de uma maneira panorâmica, integral e de repente tomar algumas decisões de implantação de centros de distribuição ou mudança de operações ou modelo de transporte. Você acha que essa inteligência que vocês trazem hoje contribui com esse problema que o Brasil tem hoje? Sim, eu acho que de fato tem muito para fazer, inclusive com a infraestrutura que existe para conseguir melhorar. E é isso que a gente está trazendo para os nossos clientes. Então é uma otimização das operações deles, uma redução do lead time, uma otimização dos custos, ser mais produtivo com os problemas de infraestrutura ou de mão de obra que pode existir já no Brasil. Então a gente viu bons resultados nos nossos clientes. Eu tenho a convicção que dá para fazer muita coisa, inclusive sem esperar investimento do governo. Nós já falamos que o entendimento sobre a área de supply não é tão claro como em países mais desenvolvidos. E a gente tem também a mão de obra, né? A gente percebe que no Brasil especificamente, muitas transportadoras passaram a fazer armazenagem, hoje estão fazendo a logística, mas estão distantes ainda de você ser o integrador da área de supply chain. Como é que você avalia hoje a questão dos profissionais da área de supply chain? Como é que você vê o desenvolvimento da carreira desses profissionais dentro da especialidade que hoje é a Diagma, que é o supply chain? Tem muitos perfis dentro da supply chain, né? A gente está falando tanto do operador dentro do centro de distribuição, quanto um diretor de supply chain, ou toda uma camada intermediária. A relação com a mão de obra no Brasil era complexa, então acho que um dos
dos maiores diferenciais, um dos maiores problemas que eu encontrei quando cheguei no Brasil. Do que eu percebo, para os operadores, tem muito uma impressão dos diretores de supply chain que eles têm que tirar a tomada de decisão do operador, pelo operador não saber exatamente qual é o melhor processo, qual é a melhor solução. Eu acho que isso não é a resposta certa, na verdade. A resposta certa é conseguir capacitar o nosso operador e conseguir dar as boas informações para ele tomar a decisão. Um processo que vai funcionar sempre o processo onde o operador tem as capacidades de tomar a decisão, e não onde eu tirei todo o poder de decisão dele para transformar ele no robô. Então essa é uma primeira parte sobre mais a cadeia operacional. Depois, na cadeia mais de decisão, também a gente precisa desenvolver um pouco mais a camada intermediária, que está difícil, onde tem dificuldade de encontrar bons profissionais. E também manter nessa camada uma cultura de pragmatismo. Eu acho que é alguma coisa importante que se perde ao longo da carreira. O mais as pessoas sobem, o mais elas querem desenhar estratégias e perdem de visão, perdem de vista o que realmente precisa ser feito, o que funciona nas operações. Então é importante manter essa cultura nas camadas superiores da hierarquia da supply chain e ter essa visão operacional. Afinal, a supply chain sempre tem um processo operacional funcionando. Aurélio, vocês que trabalham fortemente na área de varejo, uma realidade hoje de um armazém, de uma empresa de varejo, é um armazém automatizado, com robôs, né, com verticalização. E quando você olha para o outro lado, para os embarcadores, para os operadores logísticos, você vê que isso não existe. E quando você vai analisar a causa, o porquê dessa diferença tão grande entre a estrutura intralogística do varejo e a estrutura intralogística do armazém geral ou de um operador logístico, você vê que basicamente está baseado em relação aos contratos de curto prazo, ou seja, os contratos não permitem que o operador logístico hoje faça investimentos para poder automatizar os armazéns, que ia gerar mais produtividade e geração de custos. Como é que você vê esse cenário todo hoje no Brasil? Ele não é só no Brasil. O operador logístico, de fato, tem essa dificuldade em investir em automação muito especializada pelo prazo do contrato que ele vai ter, ou a capacidade de utilização. E apesar de ter retorno sobre investimento que estão se reduzindo, mesmo lá fora, o operador sempre vai querer rentabilizar mais do que o prazo mínimo, então sempre ultrapassa um pouco o prazo do contrato. O que a gente viu é uma mudança de relações entre o embarcador e o operador logístico, onde o embarcador pode fazer investimentos num equipamento de automação e o operador logístico opera esse equipamento. Então essa é uma prática que está mudando. Eu acho que a área de automação também está mudando, com automações muito mais flexíveis e muito mais escaláveis. Não sei se existe essa palavra em português, que nem em francês, mas está tentando reduzir justamente esses prazos de retorno sobre investimento e permitir mais flexibilidade no momento da automação. Então, eu acho que as novas tecnologias vão permitir uma nova relação e permitir aos operadores logísticos de investir em automação. E a tua avaliação, os sistemas que nós temos hoje, de WMS, principalmente hoje no Brasil, qual é a avaliação que você faz, Aurélio? WMS foi um estudo que eu fiz quando cheguei no Brasil. Vocês têm bons WMS locais, então WMS que se desenvolveram no Brasil, a Cytex, que a Senior desenvolveu, a Delage também. Tem ótimas ferramentas que se desenvolveram aqui. Eu acho que foi uma boa surpresa, tanto no WMS quanto nos sistemas de APS, de previsão da demanda e de planejamento. O Brasil desenvolveu ótimas ferramentas e que precisam ser, às vezes, melhor implementadas. Temos 1 minuto para encerrar o nosso programa. O que você vê os próximos passos da sua carreira dentro da Diagma? Como é que todas as perspectivas a curto prazo daqui para frente, Aurélio? Desenvolvimento da Diagma, a gente quer continuar se desenvolvendo no Brasil, então quer continuar crescendo nesse mercado brasileiro, ganhar mais reconhecimentos. A gente quer também, tem uma ambição de crescimento na América Latina. Então, no mesmo âmbito que conhecer as práticas de supply chain no Brasil, a gente quer conhecer as práticas de supply chain no resto da América Latina. E do lado de negócio também acompanhar mais os nossos clientes, como eu falei, nesse limite entre a supply chain, então a resolução do problema prática, mas também o valor agregado do cliente. Então,
trazer essa supply chain para pautas mais estratégicas de como a supply chain consegue me dar um valor, um diferencial competitivo frente ao meu cliente. Obrigado pela tua participação, obrigado pelo teu prestígio. Obrigado. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, às 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.